Começamos a estudar e entendemos depois que o buraco era muito mais embaixo e que falar de parque é muito maior do que falar do processo de licitação de restauro do bem tombado. Boa tarde, pessoal. Depois do almoço, todo mundo dá aquela acordada. Vou começar com uma interaçãozinha básica, né? Primeiro eu quero saber quem aqui já foi pelo menos uma vez no Parque Ibirapuera. Levanta a mão, por favor. Opa, que bom, eu não trouxe foto nenhuma aqui. Vocês já conhecem bem. Quem não foi, já fica aqui o convite. Sei que o Alan não foi, você também não foi. É quinta, né? Que a gente vai fazer uma visitinha lá de carrinho elétrico, carrinho de golfe, para mostrar o parque mais visitado de São Paulo, mais visitado da América do Sul, que é o Parque Ibirapuera. Bom, eu vim aqui para falar, eu tenho 10 minutinhos, vou contar aqui no relógio. A URB é uma empresa que nasceu com a concessão do Parque Ibirapuera. Ela é uma empresa do Grupo Construcap, uma empresa paulistana, de mais de 80 anos de mercado, do mercado de construção civil, e que, depois do Estádio Mineirão, que foi o estádio que eu fui diretor, vimos uma licitação da cidade de São Paulo e olhamos, olha, esse aqui é um espaço legal para eventos, né? Tem a Oca, tem o Auditório Ibirapuera, tem equipamentos do Niemeyer, é um espaço legal para eventos. Começamos a estudar e entendemos depois que o buraco era muito mais embaixo e que falar de parque é muito maior do que falar do processo de licitação de restauro do bem tombado do Niemeyer. Bom, começamos então com o Parque Ibirapuera e outros 5 parques da periferia de São Paulo, que é aquela última coluna lá. Depois nós fomos para os canyons, que é esse pedaço daqui, ó, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, canyons incríveis na divisa dos 2 estados, que são 2 parques nacionais, Aparados da Serra e Serra Geral, que tem o Canyon Fortaleza em Itaibezinho. Depois fomos para aquela coluna lá, a terceira coluna, que é o Horto Florestal, em São Paulo também. E aí tem o Arboreto, Olaria, que são outros núcleos de visitação, e o Parque Estadual da Cantareira também faz parte desse complexo do contrato estadual. Em parceria com o Grupo Cataratas, nós depois entramos em mais 2 contratos, que é o Cataratas, né, o Parque Nacional do Iguaçu, com as famosas Cataratas do Iguaçu, e também Jericoacoara, que é um projeto que está on hold pela Justiça. O projeto era para ter começado há cerca de 2 anos e ainda não iniciou, demorando aí a ordem de início em função das questões fundiárias, que é um problema seríssimo do Brasil. Vocês que são arquitetos devem estar muito envolvidos nessa discussão, né? Bom, primeiro eu queria falar desse modelo. Eu ouvi o Alan, eu ouvi outras pessoas aqui falando da dificuldade de funding, né? O Neil também falou da dificuldade de funding para que esses parques sejam concluídos. Qual que era a questão lá da Prefeitura de São Paulo? Lá em 2019, a Prefeitura de São Paulo, com o projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores, decidiu que os investimentos e o custeio do Parque Ibirapuera e outros 5 parques municipais seriam delegados a uma empresa privada, através de uma licitação. Então, a Prefeitura de São Paulo, que investia entre 20 e 25 milhões por ano no custeio do Parque Ibirapuera apenas, ela resolveu passar esse custo para uma empresa privada. E também a necessidade de investimento. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos do antes e depois de qual que era a infraestrutura desse parque. Hoje, 5 anos depois, as pessoas já esqueceram, mas o parque estava realmente no estado muito difícil de conservação, tanto que a marquise do Parque Ibirapuera ficou fechada durante 5 anos porque ela estava com risco de queda. Ela podia cair a qualquer momento, perder um patrimônio desse Niemeyer. Bom, naquele momento era uma previsão de 100 milhões de reais no investimento do patrimônio tombado e custear 25 milhões por ano para bancar o parque. Ok? Só o Parque Ibirapuera aqui. Bom, o modelo da concessão, nós entendemos então que a Prefeitura passou para um privado um custo e ela passa a receber 1,12% do faturamento bruto anual do Parque Ibirapuera, que hoje dá em torno de 2 milhões de reais, é a receita anual que a Prefeitura tem todos os anos. Além disso, essa empresa privada teve que pagar uma outorga para explorar os direitos comerciais de 70 milhões de reais na assinatura do contrato. Então, esse é o grande negócio e por isso que esse negócio tem trazido muito agente público, né, muito servidor público para entender o modelo, para saber, dá para replicar na minha cidade? E eu digo que quase nunca. Esse é um projeto muito difícil de ser replicado. E aí eu falo com exercício de casa que temos, por exemplo, o Horto Florestal, que é um parque urbano também, em unidade de conservação, e é muito complicado a gente ter esse mesmo modelo, que não é uma PPP, onde não tem investimento do privado,
apenas aliás, não tem investimento público, apenas o privado sustenta, financia todas as atividades do parque, além ali das atividades de conservação. Em 5 anos, era previsto lá no início 100 milhões de reais no edital. Nós investimos 350 milhões de reais. Era o que foi necessário para o projeto acontecer. Os pilares desse projeto têm como pilar número 1 a sustentabilidade socioambiental. Então, nós estamos falando de um espaço público, gratuito, democrático, sem cobrança de tarifa, não tem hoje e nem vai ter. Eu almocei com alguém aqui, o pessoal do Iguatemi estava comigo, falou, fiquei sabendo que daqui a pouco vai ter que pagar uma carteirinha para entrar no parque. Não, de jeito nenhum. A proposta é que seja um espaço sempre público, gratuito e democrático. A ideia também era potencializar a infraestrutura de bem-estar, esporte, qualidade de vida, né? Quadras que não estejam quebradas, tabela de basquete que esteja em dia, quadra de vôlei que tenha rede, né? Quadra de tênis de saibro, a gente tem hoje no Parque Ibirapuera, coisas que não existiam no passado. E também, e principalmente, a recuperação do patrimônio tombado, né? O patrimônio de Oscar Niemeyer, uma obra incrível que estava realmente no estado de conservação muito ruim. Esse investimento foi de 350 até o ano passado. Esse ano a gente deve chegar até 400 milhões de reais até o final desse ano. E vale lembrar que qualquer atividade que é feita pela concessionária, ela tem que passar por um rito de aprovação gigantesca. Então, ela passa por IPHAN, que é o órgão de preservação federal, ela tem que ser aprovada pelo CONDEFAT, que é o órgão de preservação do patrimônio estadual, e também tem que passar pelo crivo do CONPRESP, que é o órgão municipal. Muitas vezes, esses 3 órgãos não concordam entre si, e aí a gente tem que mediar esse debate, né? Então, existe o escritório técnico para a gente entender qual que vai ser, por exemplo, o método construtivo do forro da Marquise. Foram mais ou menos 6 meses de discussão só para decidir se ia ser o estuque, que era o antigo, ou se ia colocar o forro de gesso, que é o mais moderno e facilita a manutenção. Né? Então, toda a evolução do Parque Ibirapuera passa por diversas aprovações, porque é uma área que é muito protegida e muito visada, né? Eu falo que é mais controlada do que a Amazônia. Quem dera se a gente tivesse todos os olhares aqui sobre a Amazônia, a gente estava em outro momento hoje de preservação. Então, o projeto hoje ele gera mais de 1.800 empregos anualmente, diretos e indiretos. Ali já falei, né, foram 350 milhões de investimento nos 5 primeiros anos, 70 milhões de outorga. A gente também tem a desoneração, a economia. Se o poder público fosse gastar esse dinheiro ao longo de 35 anos, estamos falando de mais de 2 bilhões de reais, fora que com agente privado executando as atividades, a gente tem o pagamento de impostos na ordem de 600 milhões de reais em faturamento. Esse é um parque, gente, que recebe 18 milhões de visitantes por ano. É o espaço público mais visitado de São Paulo. Com quem que a gente concorre? Aeroporto de Congonhas, Aeroporto de Guarulhos e Rodoviária do Tietê. Só. Tá? Ninguém conta na Paulista, né, gente? Que a Paulista é rua, mas espaço fechado, com grade, estamos falando do Parque Ibirapuera. Né? E isso traz dores e delícias, né, como vocês podem imaginar. Aqui fala um pouquinho sobre quem visita o parque. E esse público muda absurdamente quando você compara o dia de semana e o final de semana. Quem conhece o parque sabe. Então, nós estamos falando de prioritariamente um público mais jovem e a gente tem visto o público mais velho crescer bastante, porque nos últimos 5 anos, grande parte desse investimento foi em acessibilidade. Então, a gente consegue ver muito mais pessoas hoje da melhor idade indo ao parque, se exercitando, né, e usando a infraestrutura para longevidade. Né? A gente tem ainda um público mais masculino e feminino, apesar de entendermos que durante a semana, principalmente, o público feminino está crescendo mais do que o público masculino. Vamos lá. Pronto. A maioria das pessoas ainda vai para passeio. A segunda etapa, a segunda camada aí é esportes. Obviamente, se você somar esse número aqui, né, gente, as pessoas elas podem ir para passeio e esportes, então não vai dar 100 essa soma. Ainda poucas pessoas vão ao museu, e aí acho que um aprendizado da fala do Alan, né, que muita gente ainda não se vê dentro da OCA, não se vê dentro da Bienal, mas o que a gente tem visto nos últimos tempos é que com a administração conjunta, esses mundos eles têm se encontrado. Né? Então, se você vê gente com roupa de esporte dentro da SP Art, que rolou na semana passada, que era uma coisa que não era vista no passado. E mais gente que era só da cultura começa também a frequentar o parque para atividades esportivas.
Vou passar aqui rapidinho, porque o meu tempo já está no fim. Os dias de semana também variam bastante, então vocês veem que sábado e domingo concentra a grande maioria das pessoas, com picos aqui de 180 mil pessoas em apenas um dia. Eu fui diretor do Mineirão e era muito difícil fazer uma operação de 60 mil pessoas, estádio lotado. No parque, basta o sol estar bonito, que as pessoas vão em 180 mil para o parque, a operação tem que estar pronta para suportar, né? E esse trabalho ele trouxe também para nós outros 5 parques que fazem parte desse legado. Então, o Ibirapuera gera receita e a gente distribui em outros 5 parques que ficam na periferia. Espaços verdes muito raros nas regiões onde estão, muito adensadas, regiões de periferia com alto índice de violência, que a população, depois da concessão, abraçou esse parque, um legado positivo desse projeto, né? Aqui algumas ideias, né, de coisas que já foram feitas. Então, a ciclovia vai ser pintada novamente agora esse ano, a pista de Cooper que foi reapresentada para a sociedade, a quadra Nike, então um modelo de patrocínios, né? O Neil falou lá aqui no Highline, né? Sorry, eu misturar o Highline com Hyde Park, aí ia ficar feio. Então a gente já tinha quadra da Nike antes da prefeitura, né? E aí a gente tem agora o projeto muito mais constante. Então eu tenho, além de ter uma quadra da Nike que era da época da prefeitura, a Nike renovou com a gente também, por exemplo, uma quadra de basquete que é Gatorade, e quadras que têm um nível de serviço muito mais alto, né? Quadras num nível de clube particular dentro de um espaço público, gratuito e para todo mundo, né? Aqui também skate park, resgatando a história do parque, que não tinha a prática de skate antes. Trouxemos pela primeira vez o skate em São Paulo, foi proibido no Parque Ibirapuera. O Jânio Quadros tinha a prefeitura lá dentro, criou um grande embate com os skatistas, e ao trazermos esse skate park para cá, fizemos uma homenagem aos Ibiraboys, que foi o movimento que iniciou a descriminalização do skate. Já foi criminalizada a prática e hoje é um esporte olímpico. Então o Ibirapuera faz parte dessa história. Quadras de areia, né? Fizemos uma pesquisa, né? Aí também trazendo um pouco da biblioteca do Alan, né? Fazer com as pessoas. Iniciamos esse projeto perguntando o que está faltando no Parque Ibirapuera. Não tinha quadra de areia, hoje tem, né? As pessoas pediram, nós levamos também com patrocínio da Nike para o Parque Ibirapuera. Quadra de tênis de saibro é uma outra coisa que é raro de encontrar aqui. A Renault, fábrica de automóveis, patrocina Roland Garros na França, queria ativar tênis aqui no Brasil, levou quadras gratuitas, democráticas de tênis de saibro para o Parque Ibirapuera. Espaço da Nike focado nas mulheres, também uma ação de gênero. O parque ele é dominado pelos homens, né? Os homens dominam as quadras, não deixam as mulheres entrar. A Nike criou um espaço fitness voltado para as mulheres, que tem essa ação afirmativa, né? Para que as mulheres também pratiquem esportes e se sintam à vontade. Hoje, no parque, existem horários específicos que só mulheres podem entrar nas quadras. Se não quiser ninguém utilizar, se não tiver nenhuma mulher, a quadra fica vazia. Mas é uma ação afirmativa para que a gente mostre que as mulheres também têm espaço dentro de um parque público, né? E aqui, rapidamente, passando, que meu tempo já terminou, a restauração do patrimônio tombado, né, gente? Essa era a OCA aqui em 2020 e essa é a OCA hoje, né? Então, esse era o estado de conservação desses equipamentos. Escola de Astrofísica também, né, estava no estado muito debilitado aí pelas intempéries da natureza. Gastronomia, aquela ali era uma lanchonete existente, nós transformamos num restaurante destino, que é o restaurante Selvagem, comida brasileira. Então hoje as pessoas podem comer comida brasileira, italiana, podem comer uma casa de carnes dentro do Parque Ibirapuera, prolongando a sua experiência, né? Ficam mais tempo no parque porque podem almoçar. O que antes era considerado um deserto alimentar, onde só se encontrava água de coco como produto natural e o resto era ultraprocessados, as pessoas hoje conseguem encontrar comida fresca dentro do Parque Ibirapuera para se alimentar, né? E aqui era a antiga sede, estava assim, desse jeito, quando nós assumimos. Quando nós assumimos, ela estava assim já há alguns anos. A prefeitura tinha abandonado esse prédio, tinha caído uma árvore, ele ficou condenado, e depois ele virou um espaço de um hub esportivo, que em breve vocês vão saber o que vai acontecer lá, mas vai continuar como um hub esportivo, mas com outro projeto bem interessante para trazer todo mundo para essa comunidade da corrida. E aqui também a escola de jardinagem, que a gente também paga a manutenção, e esse era o estado, né, do espaço da escola de jardinagem quando nós chegamos no projeto do Parque Ibirapuera. Ou seja, é um projeto basicamente de restauro, né, e de utilização criativa dos espaços públicos, trazendo gastronomia, segurança para esse espaço que é de todos e que virou também um grande atrativo turístico para a cidade de São Paulo.
Aqui eu sei que há uma grande crítica às câmeras, mas eu fecho por aqui só com a seguinte solução, né? Num espaço com 18 milhões de visitas todos os anos, as pessoas precisam se sentir seguras. São Paulo não é uma cidade fácil. Ninguém é revistado ao entrar no Parque Ibirapuera. Absolutamente qualquer pessoa pode e deve ir e vir no Parque Ibirapuera, mas as câmeras de segurança nos ajudam a proteger as pessoas. Semana passada, pelo Smart Sampa, prendemos uma pessoa procurada por homicídio, que foi identificada pela facial das câmeras de segurança através da Prefeitura de São Paulo. Então é isso, gente. Visitem o Parque Ibirapuera, visitem os parques da cidade. Obrigado por esse espaço aqui. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Tomás. Prazer estar aqui aprendendo com vocês.